voltando a comentar a respeito do indeferimento da inicial como terceira espécie, então, de decisão proferida pelo juiz ao receber essa inicial em conclusão, né? Mencionar o que dispõe o 330, né, pessoal? Que, como eu falei, nós vamos estudar ele de maneira pontual, né? Vamos analisar não só o 330, como o 331, que está dentro da parte que trata do indeferimento da petição inicial no CPC. O 330 ele fala quando a petição inicial ela pode ser indeferida. Quando ela for considerada inepta, então, inepta, segundo o parágrafo 1º, é uma petição inicial que falta pedido ou causa de pedir, uma petição inicial que traz um pedido indeterminado, fora das hipóteses excepcionais de pedido genérico, né? Uma petição inicial que a narração dos fatos não consegue, o juiz não consegue extrair uma conclusão lógica, é uma petição inepta, tá? É uma petição confusa, o juiz não sabe exatamente, não consegue concluir o que a parte vem buscar, né? E também seria uma petição inicial que traz pedidos incompatíveis entre si, né? Pedidos que não se compatibilizam. A parte, ela pede, por exemplo, a rescisão de um contrato e pede também que o juiz obrigue a parte a cumprir o contrato, né? Na obrigação de fazer, de cumprir o contrato, tá? Então, ou ela pede o cumprimento ou ela pede a rescisão. Pedir as duas coisas ao mesmo tempo mostra-se incompatível e essa petição ela seria defeituosa, ela seria tida como inepta, tá? Além da petição inicial inepta, também é possível indeferir a petição inicial quando o autor carecer de interesse processual, tá? É o chamado interesse de agir, né? É o interesse na prestação jurídica, jurisdicional por parte do Estado, tá? Aquela noção de necessidade e de utilidade do processo da prestação jurisdicional, que nós já comentamos quando falamos de sentença sem análise do mérito, né? A gente volta a falar um pouquinho disso quando analisarmos o 330 de maneira pontual. E também diz aqui que pode ser o caso de extinção, desculpa, esse é o inciso 3. O inciso 2 do 330 diz que também é indeferimento da petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima, tá? Então as hipóteses de ilegitimidade contempladas, o artigo 18 é o que fala da legitimidade ad causam, né? Aquela noção de que ninguém pode ir em juízo, pleitear direito alheio, a não ser que tenha autorização legal, tá? Então é o titular do direito que é parte legítima para estar no polo ativo da ação. Se não for o titular do direito e não havendo autorização legal, a parte ela padece, né? O autor não tem legitimidade para estar em juízo, pleiteando direito alheio. Então, nesse caso, a petição inicial poderia ser também indeferida, tá? E também, por último, diz o inciso 4 do 330, que seria a hipótese de indeferimento da petição inicial, quando não atendidas as prescrições do artigo 106 do CPC, é o que fala da necessidade de procuração e de endereço, de apresentação de endereço do advogado na petição inicial. Então, se não for observado esse requisito, tá? E da mesma forma, os requisitos do 321, quando não for observado, 321 remete o 319 e o 320 do CPC, que trata dos requisitos da petição inicial. Aquele rol de requisitos que nós estudamos do 320, 319, e o 320 fala dos documentos indispensáveis, tá? Então, havendo a não juntada de documentos, o não preenchimento desses requisitos, o juiz deve mandar sanear, é vício sanável. Tá? Então ele deve dar um prazo de 15 dias. Porém, se isso não for atendido, né, a parte não corrigiu os vícios, a parte autora se manteve inerte, né, o processo volta para a conclusão novamente do juiz e nesse caso ele vai poder então indeferir a petição inicial com fundamento no 330, inciso 4, ok? Lembrando que essa decisão é uma sentença de extinção sem análise do mérito, tá? Que está contemplada lá no artigo 485 do CPC, tá? O 485, inciso 1, é o que fala do indeferimento da petição inicial pelo juiz, tá? E essa sentença de extinção sem análise do mérito não impediria o autor, então, de propor novamente ação, né? Uma vez de que o mérito não foi resolvido, uma vez de que não fez coisa julgada material, era possível, então, o autor propor novamente ação sem o vício.
tá? Então houve lá uma questão de legitimidade, é possível entrar com ação, a parte legítima realmente entrar com ação, né? Foi uma questão de incompetência absoluta, esse exemplo que eu dei, né? Um servidor seletista que acabou indo à justiça civil, né, pensando que, que ele era estatutário, a contratação era estatutária, mas na verdade é CLT, se é pela CLT é Justiça do Trabalho, tá? Deve remeter a parte então ao juízo competente. Lá na Justiça do Trabalho ele vai poder propor a sua ação sem nenhum prejuízo, uma vez que não há coisa julgada com relação a essa matéria posta em juízo, tá? A decisão, pessoal, que tem forma de sentença, ela é atacável por meio de recurso de apelação. Isso a gente encontra no artigo 331 do CPC, né? Que diz que, indeferida a petição inicial, o autor pode apelar, facultado o juiz num prazo de 5 dias, se retratar a respeito da sentença que indeferir a inicial. Tá? Então é possível a parte entrar com recurso de apelação. Esse recurso de apelação, antes de subir para a segunda instância, antes de subir para o tribunal, o juiz vai poder se retratar num prazo de 5 dias, tá? Isso conforme diz aqui o 330. Se ele não se retrata, o processo segue então para a segunda instância e lá a apelação vai ser julgada, vai ser analisada, podendo reformar ou não essa sentença de indeferimento da petição inicial, ok? Tranquilos? Sobre a petição inicial ser indeferida, trazemos um trecho de doutrina do Marcos Vinícius aí no material de vocês, que diz que o juiz não deve extinguir desde logo a inicial, né? Sendo imprescindível que ele conceda um prazo para que o autor saneie o vício, né? Falando de vícios sanáveis então, né? É preciso que ele conceda a possibilidade de se manifestar, ainda que o vício seja aparentemente insanável, porque o princípio do contraditório assim exige, né? Porque o artigo 10 do Código assim exige, que o juiz não deve proferir uma decisão contrária ao interesse da parte, como seria essa de indeferimento da petição inicial, sem antes dar a oportunidade da parte se manifestar em respeito ao contraditório, ok? Então esta é a hipótese de outra decisão, de terceira decisão proferida pelo juiz. Temos que falar, quando mencionamos o indeferimento da inicial, que ela ocorre antes da citação do réu, né, pessoal? Falando do momento processual em que o juiz extingue a petição inicial, isso vai se dar lá no início, antes mesmo dele mandar citar a parte ré, tá? Então é de forma liminar, na verdade, né? É sem a participação da parte contrária ainda, sem a formação da relação jurídica processual por completo, tá? Porque se houver a citação, se o juiz não determina a emenda da inicial, complementação, né, ou na verdade o saneamento dela, ele determina já a citação do réu, é porque ele entendeu que a petição inicial está correta, foi formulada de acordo com os requisitos legais, tá? Então se ele mandou citar, é porque ele entendeu que a petição inicial está ok, tá? Se ele manda citar, mas depois, no decorrer do processo, lá na fase de saneamento, né, ordinatória, depois das partes exercerem lá as suas postulações, através da inicial, da contestação, né, na fase ordinatória de saneamento, ele identifica a presença de um vício, né, vamos imaginar um vício insanável, uma coisa julgada, né, o réu alega e comprova a existência de coisa julgada. Nesse caso, nós não falaremos mais de indeferimento da petição inicial. Seria uma sentença sem julgamento do mérito também, mas não proferida lá no início, logo após receber a inicial, antes do réu ser citado, tá? E sim na fase de saneamento, quando o juiz então vai verificar quais são os impedimentos, os obstáculos que atrapalhariam a análise do mérito, e se deparando com um obstáculo desse, como seria a hipótese de coisa julgada, ele irá então julgar o processo extinto sem análise do mérito, com fundamento no 485.5, que é o que fala da coisa julgada, da sentença sem análise do mérito, em razão da existência de coisa julgada, tá? Então, se ele extinguir sem análise do mérito no decorrer do processo, ou melhor, depois da citação do réu, não falamos mais de indeferimento da inicial, tá? Indeferir a inicial é lá no começo, antes mesmo do réu ser citado, quando ele ainda está nessa relação apenas com o autor, determina a correção da petição, saneamento, ou, se não for o caso de saneamento,
ele indeferiria aí, né, essa petição inicial, caso não venha a ser corrigida, caso ela não venha a ser saneada, ok?